Teve aqui em Teresópolis, na cidade que eu estou morando, um festival de cerveja. Cheguei a comentar um pouco sobre isso. E foi, digamos assim, a cereja do bolo do fim da pandemia. A pandemia acabou. Todo mundo foi para o encontro sem máscara e ali se decretou o fim oficial da pandemia na cidade. As pessoas estão em outra etapa, que passou. E eu vinha pensando sobre isso, né? O tempo que eu dediquei da minha vida para acompanhar a pandemia foi mínimo. Eu estava conversando isso ontem com o Borella. Nós fizemos o livro, logo no início da pandemia, o Borella me ajudou muito, Leandro e várias pessoas. Nós fizemos um livro, enquanto as pessoas estavam conversando e acompanhando os detalhes e ouvindo as análises, as coisas, etc., etc., nós estávamos pensando no macro. E eu acho que isso tem a ver com uma mudança que a gente vai ter que passar, e eu vou escrever um artigo sobre isso ainda essa semana, as demandas do Sapiens 2.0. A gente vai ter que aprender a sair desse hábito que o Jornal Nacional criou na gente, que a gente precisava ser atualizado das coisas do dia a dia, dos detalhes, etc. A gente precisa saber o seguinte: o que é importante de tudo que aconteceu, o que é importante, o que eu preciso tomar uma decisão e o que é fofoca. E aí você separar. O Taleb já fala um pouco isso. E isso passa a ser uma demanda. A gente precisa entender o macro. E assim, o que eu posso decidir, em vez de ficar perdendo tempo nas análises, etc., etc. As coisas que estão mais próximas, que você tem que tomar decisões. E aí, a partir daí, eu também penso sobre consumo de Netflix. Eu gosto muito de filmes que me inspirem, séries que inspirem. Então, um dos filmes que eu de vez em quando revisito é esse Moneyball, e resolvi fazer essa análise. O filme é um filme sobre inovação. Várias pessoas já falaram sobre esse filme, né, usando o filme como uma metáfora da inovação. Brad Pitt, ele faz o papel de um dirigente de clube e ele precisa resolver um problema. Jogadores importantes estão saindo, ele bate lá na porta do presidente do clube, que diz que não tem grana, e aí então ele senta numa mesa com os olheiros, e assim, eu botei essa cena, está no artigo, vocês podem lá clicar e ver. As pessoas vão escolhendo os jogadores, e ele fala: mas vocês não estão vendo qual é o problema. Vocês não estão vendo o problema. Ele vai repetir isso várias vezes. Isso não é o problema. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é resolver a escolha de jogadores, né, de forma diferente. E os olheiros escolhem jogadores por critérios muito mais das aparências do que pelo desempenho. E isso eu acho que é uma coisa que esse mundo digital, a chegada do computador e a chegada, inclusive, da uberização, vai resolver esse problema. Fulano, eu me lembro que eu fui comprar uma vez um joystick para o meu filho, era uma casa, eu fui lá pegar, era uma casa abandonada. E o cara vendia no Mercado Livre e tinha uma boa cotação no Mercado Livre. Nunca eu ia comprar aquele joystick na casa desse cara se não fosse as indicações, o algoritmo do Mercado Livre. E aí ele vai procurando uma solução, ele vai vendo que a coisa não funciona, e ele encontra o Jonah Hill, personagem do Jonah Hill, que é um nerd, que desenvolve um programa, um algoritmo,
para fazer uma análise dos jogadores pelo desempenho. E aí então ele reduz o custo da contratação. Ele começa a eliminar a contratação. Aí tem coisas engraçadas, porque tem um cara lá que diz assim, ele gosta de strip, ele gosta de balada, ele gosta disso, gosta daquilo, e o cara fala, não interessa, o problema é o desempenho dele em campo. E o tempo todo está isso, o desempenho dele todo em campo. Como é que resolve isso? E aí eu faço no filme, eu faço aqui um mapa mental em que eu divido aqui, né, as etapas que você vê no filme, que eu acho que é típica de uma jornada inovadora. Desconforto, definição do problema, a forma tradicional da resolução daquele problema, o inquieto, que é o caso do Brad Pitt, procura nova forma de solução, a nova forma de resolução aparece, a rejeição a essa nova forma pelo pessoal da antiga, os ajustes da nova forma, porque quando ele começa, os resultados não vêm de primeira, ele vai fazendo ajuste, porque o técnico, porque vai tendo resistência, né? Vai tendo resistência. Toda mudança que você está, você começa a ter resistências em vários níveis. Até que no final ele vai ter os novos resultados e ele consegue com o time dele. Isso aí está no filme, não sei se é fato, né? Já vi também que na internet dizem que não foi bem assim, mas ele consegue um recorde. O maior recorde de vitórias consecutivas no beisebol, porque ele montou um time baseado no desempenho, quebrando a ideia das aparências, que é um pouco esse mundo digital, né? Mais complexidade da sociedade humana, você precisa reduzir as decisões baseadas em emoções. Você tem que se desemocionar. E a outra coisa que você vai ver no filme é esse problema do automatismo, a desautomatização. O Brad Pitt, ele é um inquieto inovador que ele está procurando, ele não tem essa automação, essa automatização na mente dele. Ele tem mais facilidade de desautomatizar. E aí então ele vai procurando e depois, num determinado momento, ele tem que ter a coragem de bancar aquele processo, né? Quando vemos filmes como Moneyball, que falam muito mais de inovação do que do beisebol, nos deparamos com situações claras da necessidade de desautomatização. Inovar é sempre conseguir superar barreiras que envolvem principalmente o processo de desautomatização das mentes. Esse filme é um filme bacana, é um filme que vale a pena você assistir, não só para inspirar, mas pensar. No momento que você é um inquieto inovador, no momento que você vai inovar, lembrar do Brad Pitt e das fases que ele passou e dos resultados positivos que ele teve. É isso, o que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.